70% das doações para a campanha do Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, vem de empresas do cartel do metrô, né? Então, o escândalo político lá, que representa o Trem-Salão Tucano, o atual governador mostra que parcerias com empresas que são réis em processos na justiça por causa de corrupção em gestão do PSDB continuam. Ou seja, tipo, tem empresas que estão sendo que são réis e vão apoiar a candidatura do Tucano com muita grana. Enfim, é o mais do mesmo, né? São as velhas práticas, mas que continuam acontecendo, só que agora são denunciadas de forma absurdamente fácil e rápida, estando nas redes sociais. Pedro Kobielski, o que dá para dizer sobre os tucanos que vão receber dinheiro das empresas que estavam afundadas com ele naqueles processos todos? Bom, Arthur, o que falar sobre isso, né? Enfim, é muito complicado a gente ver que as relações pública-privadas indecentes, elas permeiam o nosso país enfim, acabam influenciando diretamente o resultado das eleições. Porque se influi na campanha, influi nas eleições, né? Nós sabemos disso, nós que estamos no meio político sabemos disso. E saber que essas relações comerciais, essas relações indecentes que ocorrem entre partidos políticos e empresas, essas relações corruptas, né, elas acabam sendo levadas não só para as eleições, como também para o meio público, né, como também para tudo que se refere ao bem comum, que no caso ali é o trem de São Paulo. Né? Enfim, as relações permaneceram ali no mesmo lugar, as pessoas continuam. E o que mais impressiona nisso, Arthur, é a cara de pau, né? A cara de pau, porque mesmo depois de estourar o processo, mesmo depois de todo mundo ficar sabendo o que aconteceu, no caso do trem ali de São Paulo, que equivale a 7 mensalões do dinheiro que foi desviado, podem conferir, confere, ele é 7 mensalões. Então, enfim, eu acho muito impressionante que ainda esse tipo de coisa continue acontecendo, mesmo com a denúncia constante e precisa das redes sociais que estão ocorrendo. Enfim, Arthur, eu fico com vergonha, como brasileiro, né, de ver esse tipo de coisa acontecendo. O público e o privado, né, se unindo para corromper, para conspirar, para, enfim, utilizar aquilo que é do bem comum para si próprio. Se eu conheço bem o Mailson, isso se eu conheço, acho que ele vai falar de reforma política para comentar essa notícia, mas isso se eu conheço bem. E, aliás, só para voltar mais uma vez para concluir do assunto do voto nulo ou voto branco, em pesquisa rápida aqui eu vi que até 97 os votos brancos eram considerados votos válidos, mas agora passam a deixar de ser, ou seja, como é a da porcentagem dos votos válidos, aquela coisa toda para acabar com a eleição no primeiro turno, isso é mais uma relação aí, votos brancos, nulos, enfim, tanto votos brancos quanto votos nulos não são considerados e, de qualquer forma, são excluídos, então os votos válidos são aqueles feitos em candidatos. Mas, enfim, agora para voltar ao assunto, Maílson Protalete, o que tu tens a nos dizer sobre essa informação aí de que o PSDB, curiosamente, recebe valor para a campanha daquelas empresas que estão com ele nos processos de corrupção? Bom, Arthur, isso só reforça o que eu acabei de dizer, que aquilo, se tu não for lá e votar em outras pessoas, esses caras vão continuar se elegendo eternamente. O Alckmin aí é um cara que é um caso de amor com São Paulo, com o estado de São Paulo, com a capital, enfim. É que nem o caso do mensalão, claro. Nesse caso ainda não foi investigado, não foi ninguém condenado. E como o Pedro muito bem disse, as cifras são bem menores, assim, em comparação. O tal do trem-salão é bem maior, o escândalo é bem maior, o rombo. Mas ambos são corrupção, ambos estão errados e ambos têm que ser punidos, julgados, os caras têm que ir presos. Só que assim, a gente fica meio desiludido com... Que nem aconteceu com o mensalão, aconteceu todo aquele espetáculo lá e finalmente, corrupto na cadeia, e daí o José Dirceu, perdão, já está trabalhando no escritório de advocacia, já está em regime semiaberto, sem ter cumprido nenhum sexto da pena,
o Genuíno também já está sendo solto de regalias. Outros 5, 6 eu já vi também que já estão no semiaberto. Enfim, e daí a gente fica, tipo, sei lá, será que algum dia a política brasileira vai tomar rumo? Mas daí quando a gente olha, a gente tem a impressão de que sempre foi assim, de que nunca vai mudar e de que não. Mas se a gente for olhar para trás, assim, em comparação a países desenvolvidos, assim, a nossa democracia é recente. A gente tem 20 e tantos anos de democracia, a gente não tem nem meio século da democracia recente, pelo menos após a ditadura. Eu acho que há tempo, sim, há tempo da gente botar esse país nos eixos, botar a política brasileira de forma justa, que seja sem corrupção e tal, mas eu acho que vai demorar ainda. Mas eu acho, assim, é importante que a mídia esteja denunciando isso, é importante que nas redes sociais, que a população esteja debatendo isso, que a gente esteja debatendo isso, e assim, é só reforçando aquela minha última fala. Se tu abdicar do teu voto, pagar a multa, votar branco, votar nulo, vai continuar aí. Vai continuar o Alckmin, vai continuar Genuíno, vai continuar Dirceu, vai continuar todo mundo aí roubando e rindo da nossa cara. É triste, mas é o que temos. E sim, Arthur, eu bato na tecla da reforma política, porque apesar de ser pouco, a gente vê aí que fica nessa polarização aí, PT e PSDB, e uma hora rouba PT, uma hora rouba PSDB, e a gente não sai disso, não. Eu acho que talvez uma reforma política com a participação do povo, que a democracia, quando não parte do povo, para mim ela é ilegítima. Eu acho que a gente vai caminhando num rumo legal aí.